Boa tarde, pessoal. Então, mais um dia de projeto. Boa tarde, pessoal da internet, de Blumenau, e estão assistindo de outros países. Esse curso é transmitido pela internet também, né? Então tudo que a gente comentar aqui, as pessoas também vão ouvir, né? E tem bastante gente de outros países que assistem, né? De outras cidades. Então, esse conhecimento ele é bem dissipado nesses outros lugares. Isso aqui ele não é uma palestra, isso que a gente faz, esse projeto, ele realmente não podemos dizer que é um curso, mas, digamos assim, é uma imersão num conhecimento, né, mais aprofundado no ser, né? O que é o ser? É eu como uma proposta de uma identidade que eu tenho dentro de mim, que eu me expresso através do meu comportamento, né? E isso vai ditar a maneira como eu me expresso com a minha família, no meu ambiente profissional, né? E na sociedade. E eu não sei, eu vejo bastante pessoas aqui novas, né? Levanta a mão aí quem que é a primeira vez que está fazendo esse projeto aqui da Identidade Eterna. Você, que mais? O pessoal lá de trás também? Primeira vez? Primeira vez não? Não? Quem não conhecia o Espiritismo antes de chegar no projeto? Quem não tem nenhuma noção do que é o Espiritismo? Todo mundo já tem nenhuma noção? Começando agora, a gente faz esse alinhamento para até poder, né, ser mais simples no que a gente vai falar aqui, né? Tem um microfone aí, dá o microfone para as pessoas novas aí, para a gente até criar uma conexão aí. O que você quer com isso? Fala o nome da onde? Esse pessoal aqui? E por que veio? O que motiva estar aqui? Pode ser? Pode ser. O que motivou, na verdade, nós somos todos famílias, né? Da mesma família, e o que motivou a gente foi a busca de conhecimento, porque a gente de criação é católico e não se tinha nenhuma novidade na Igreja Católica, não tinha nenhum conhecimento além. Eu sempre brinco em casa que eu fui coroinha e eu sei a missa de cor e salteada desde a época que eu era coroinha. Quer dizer, se for hoje na missa é a mesma coisa. E aqui a gente está conseguindo entender um pouco mais por que viemos, para onde vamos. Então, por isso, a gente queria um pouco mais de conhecimento do que a gente veio, para onde a gente vai, por que acontece isso, acontece aquilo. Por isso, justamente, que a gente procurou o centro. Como que é o seu nome? É Cícero. Cícero, A minha irmã mesmo? Patrícia, esse é o Matheus, filho dela, o Donizete, e essa é a Luana, que é a nossa vizinha. Sejam bem-vindos aí. Obrigado. Pode passar o microfone aí. Não? Quem quer falar aí? Não precisa falar, mas quem quiser falar. Ninguém é obrigado a falar, só se quiser a gente conhecer mais. Não? Eles vão perdendo medo depois, né? Depois. E vocês podem fazer perguntas. Eu não tenho todo o conhecimento do mundo, né? Então a gente tem uma equipe aqui por trás em plano de fundo que nos ajudam, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, né, pode perguntar, pode parar, levantar a mão e dizer, tenho uma dúvida, não entendi, que a gente vai, né, vai tentar responder da melhor maneira possível. E se a gente não conseguir, no próximo encontro a gente volta com a resposta, né? E com relação à aula passada, a Rose, ela foi muito importante a aula dela, que ela falou sobre as paixões, né? Deu um início ali que Sócrates falava, alguns outros pensadores falavam sobre as paixões, né? E também fez os links com relação ao livro dos Espíritos, né? Algumas questões. E ficou alguma dúvida com relação à aula passada, ou a gente pode dar continuidade? Todo mundo entendeu? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre... Só dar uma introdução aqui nas paixões, né? Nesse trabalho do Identidade Eterna, ele é digamos assim, esse conhecimento ele não é oriundo do Espiritismo, ele é um conhecimento que veio através do José Fernando Araújo, né? Muitas pessoas conhecem como JF, José Araújo. Então ele disponibilizou e a espiritualidade também pediu, né, através de uma psicografia, creio que é 12 anos atrás, 10 anos, né? 12 anos atrás, para iniciar esse projeto, para
que as pessoas elas possam se perceber mais. Porque quando a gente vem, quando a gente reencarna, a gente está aqui nesse orbe, muitos dos nossos comportamentos eles são, digamos assim, não involuntários, mas inconscientes. A gente consegue perceber mais o outro, mas a si mesmo é uma dificuldade. E quando as pessoas falam, você tem esse determinado comportamento, aí remete, será mesmo que eu tenho? Ou será que aquela pessoa ela está fazendo uma interpretação correta? Ou será que eu preciso seguir esse caminho que eu acho que é o mais correto possível? Então, nesse projeto, a gente aborda, digamos assim, de uma maneira mais cirúrgica, mais pontual, o que as próprias pessoas comprovam com relação a comportamentos. Então, esse conhecimento ele tem mais de 25 anos, já passou por 23 países, então, mais de 23 países, as pessoas realmente, até fora do Brasil, as pessoas conseguiram se perceber em determinados comportamentos. E como a Rosimar ela falou sobre paixões, então a paixão ela tem muitas denotações, e vem muito deturpada essa palavra paixão, né? Algumas pessoas elas recebem essa palavra como algo um sentimento avassalador, uma pessoa que eu gosto demasiadamente e um sentimento que eu não sei controlar, né? A pessoa pode ter essa tradução. Outra paixão pode ser a paixão de Cristo, né? Muitos têm descrito na Bíblia. E essa paixão ela vem com algo, se você procurar no dicionário, ela vai ter uma denotação mais negativa, né? De algo que é uma coisa mais, digamos assim, até meio que pejorativa, que não é o compreendimento relativo da paixão que está dentro do Livro dos Espíritos, que lá a paixão ela não é boa e nem má, é um sinal de progresso, né? A gente tem essa paixão dentro da gente, cada um tem a sua, para a gente expressar a nossa, digamos assim, o nosso espírito, né? a nossa alma, através do corpo físico e mostrando através de um comportamento. E esse princípio elementar natural, o princípio, o JF, né, o José Fernando, ele ficou algum tempo tentando encontrar uma palavra que substituísse essa paixão, né? Então ele denominou, então quando a gente fala paixão, a gente fala de princípio elementar natural, que o Hernani ajudou nessa palavra, que o Hernani Guimarães de Andrade é esse da foto aqui, né? Esse aqui, ele é um estudioso, foi um engenheiro civil e ele foi um estudante do modelador organizador biológico e vários outros estudos na área científica tentando interligar com a parte espírita, né, espiritualista. E ele falou muito sobre esse modelador, esse perispírito, tem muitos livros dele falando sobre isso. Então esse princípio ele vem de um início, né, de um princípio, de algo latente que está dentro. E o elementar, que o Hernani soou para o JF, que esse elementar é algo que está, digamos assim, nesse orbe, elementos desse planeta. E o natural que está dentro de nós, que isso soa de uma maneira que eu não preciso pensar para agir dessa maneira. Então, as descobertas do PEN, elas vieram através de pesquisas e estudos, né, do José Fernando e comprovando com as pessoas. Então, as pessoas que realmente elas comprovam que possuem esse determinado comportamento, né? Nascemos e desencarnamos, né, com um PEN, né, com um princípio elementar natural, está dentro de nós, e esse princípio é um princípio primordial, né, que vai reger o nosso comportamento, como eu falei. E uma nova reencarnação ele pode mudar ou manter o mesmo da anterior existência. Então nós aqui no Espiritismo nós acreditamos na reencarnação. Então esse princípio elementar natural eu posso vir com ele e, digamos assim, eu desencarno, né, e eu vou levar esse princípio elementar natural. E digamos assim, quando a gente vai reencarnar, é feita uma análise se realmente eu preciso voltar com esse princípio novamente ou preciso usar outros
mas é por conta que às vezes eu falhei na minha encarnação atual, né? Às vezes eu falhei, não usei completamente todo aquele potencial que era para ser utilizado, às vezes eu não utilizei, às vezes eu tenho que repetir várias e várias vezes, ou trocar para mudar esse campo, né, de forma de pensamento e forma de expressão, para mim ter novas experiências, né, e novas, digamos assim, novos modos de enxergar a vida. Então, o princípio elementar ele se modifica de acordo com as conquistas das qualidades morais e obtenção de conhecimento. Quando a gente fala desse princípio, aqui eu coloquei um desenho assim, porque quando a gente fica muito na teoria, a gente não consegue entender, tá, onde que está esse princípio, onde que ele fica no nosso corpo, né? Porque aqui eu coloquei um desenho que isso aqui representa o nosso espírito, a nossa essência, aquilo que está, muitos palestrantes falam, alguns livros também, sobre a mônada, que seria aquela essência mais quintessenciada de nós, que é a nossa identidade. E esse espírito, ele tem digamos que ele tem podemos dizer que esse corpo aqui, esse aqui seria o físico e esse o perispírito, seria o corpo astral. Esse corpo astral, o perispírito, ele podemos dizer que ele seria como se fosse um veículo, esse perispírito é um veículo do nosso espírito, né? Para ele se expressar no corpo físico, eu tenho que ter esse perispírito, né? A gente coloca de maneira simplificada, mas isso aqui é uma coisa muito complexa para a gente explicar, porque existem camadas, existem dispositivos, existem várias, digamos, o que eu posso dizer assim, que seria engrenagens dentro dessa antimatéria que fazem a expressão do nosso princípio elementar natural. Aí você pergunta, tá, mas como que é comprovado que eu tenho um perispírito, né, tenho um espírito? As comprovações são, muitas pessoas já tiveram projeções astrais que saíram fora do corpo e se viram, né, o seu corpo físico, se viram no quarto, foram para determinados lugares e voltaram com essas lembranças. Tem pessoas que tiveram experiências de quase morte, ficaram 30, 60 dias, né, desligadas e tiveram experiências desses locais que não acreditavam nisso e voltaram a acreditar. Algumas casas espíritas fazem trabalhos de materializações, né, onde esse perispírito ele se mantém no mundo espiritual depois da nossa morte, e com os fluidos do médium, esse perispírito ele digamos assim, ocorre uma condensação desse fluido do médium, e essa condensação desse fluido mais denso, vamos dizer assim, né, da matéria, ele é moldado nesse perispírito. Então a pessoa vai se apresentar de acordo com a última encarnação ou com alguma modelagem que ela queira se apresentar naquele momento. Então tem comprovações que existem o perispírito. Até na mediúnica, se a gente for questionar como que um médium, que tem um comportamento totalmente diferente, ele vai receber um espírito, né? Vai ocorrer uma psicofonia e a personalidade é totalmente diferente que está expressando ali, né, as informações, né? Então existem comprovações que sim, existe a vida após a morte, existe um veículo que transporta essas informações. Deixa eu aqui. E esse princípio elementar natural que está aqui nesse corpo espiritual, ele se modifica em encarnações e encarnações, a partir do momento que nem vocês estão fazendo aqui agora, obtendo conhecimento e também melhorando a questão da moral, né? Aquilo que a gente aprende muito no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sobre a questão de eu ser uma pessoa melhor, eu fazer minha autoanálise e minha autorreflexão e verificar o que seria interessante, o que eu posso mudar na minha vida, que eu posso fazer mais caridade, posso ser uma pessoa mais, digamos assim, que pensa mais nas pessoas, na sociedade, de uma maneira coletiva.
O PEN mostra-se como veículo, a gente falou, é um veículo de expressão quântica do espírito, ou seja, podemos dizer que é uma mola da alma. Então, esse PEN realmente ele faz com que essas energias, essas formas de pensamento, porque aqui no corpo, digamos, no corpo espiritual nosso, aqui está interligado todos os nossos campos energéticos também, nossos centros de força, né? Ali no passe, quando a gente vai receber vai receber as energias, né? Até no passe coletivo, na sala de passe, a gente tem a gente recebe também esses fluidos, né? Também através dos nossos corpos. Estão escutando? Não, eu pedi para baixar um pouquinho, como fala mais alto, eu pedi para baixar um pouquinho, Ah, tá. dá um eco assim. Mas vocês estão escutando? Então, é que eu não tenho retorno daí. Não, tá ótimo. Aí na sala de passe a gente vai depender do tratamento. Tem tratamento que é só no corpo físico, outros é no corpo espiritual, e isso a gente recebe essas energias ali também. O resultado, que seria os efeitos da expressão do PEN, é observado em nosso comportamento no plano físico, com habilidades e inabilidades naturais. Então, para deixar, é difícil assim a gente explicar, porque a gente tem colocado de uma maneira lúdica, né? Porque às vezes eu chego até no final do Identidade Eterna e eu não entendi o que é a paixão, eu não entendi o que é o princípio elementar natural, aonde que ele fica, né? E esse princípio elementar natural, todos nós temos habilidades e inabilidades, não é uma coisa ruim, né? Eu tenho algo que eu preciso saber qual que é a minha habilidade, qual é o meu potencial, e quais seriam aquilo que é o efeito oposto, aquilo que me atrasa, digamos, até a minha encarnação, né? Então, por isso que é muito importante a gente participar todas as aulas, para até, se não conseguir participar, assistir pela internet, para não perder, digamos assim, a continuidade, né? Que a gente está dando continuidade para você, digamos assim, fechar o quebra-cabeça na mente de vocês e chegar no final e realmente compreender, é realmente isso. O controle do PEN é dado pelo próprio espírito, e quando não é comandado por ele pode se desgovernar. Essas informações também tem no Livro dos Espíritos, que fala que o nosso princípio elementar ele é como se fosse um cavalo. Se você não domar ele pode perder a linha e se desgovernar. Então, quem comanda isso, quem comanda esse PEN, é o nosso espírito, a nossa essência, digamos assim, essência quintessenciada. É isso que vai determinar a maneira como eu uso. Agora, a partir do momento que eu deixo de me policiar os meus pensamentos, a partir do momento que eu sou, digamos assim, eu me deixo receber, ou me deixo sentir uma raiva, me deixo sentir uma mágoa, fico infeliz, algo que eu não consigo mudar na minha vida, isso de certa forma eu não consigo achar a solução daquele problema. Eu sou uma pessoa que sou raivosa, a pessoa fala, eu já rebato, né? Isso realmente tem coisas que a gente não consegue deixar de sentir, mas quanto tempo eu posso perceber aquilo e perdoar a pessoa e liberar elas dos meus pensamentos, né? E deixar minha vida fluir, né? Então, isso cabe essa reflexão, que eu posso desgovernar a minha vida. Aquilo, em vez de eu utilizar uma habilidade que eu tenho, eu vou acabar usando o lado contrário dessa força, que a gente vai explicar bem certinho ali nos comportamentos, sabe? Aqui ainda está meio... Mas a gente vai explicar bem certinho o que seria esse lado oposto das forças que nós temos. Alguns comportamentos do nosso PEN, eles podem estar inconscientes. Então, quando a gente fala de um comportamento aqui, vocês vão pegar aquela palavra ali e às vezes essa palavra, às vezes tem dois pontos. Às vezes eu recebo a palavra, recebo aquela maneira de um comportamento, e eu posso receber como algo, eu faço aquilo, mas eu não quero que as pessoas saibam que eu faço aquilo. E eu posso entrar num melindre. O que é melindre aqui para nós? É realmente a ativação de um lado, de um orgulho, que eu não quero, talvez pela imagem, ou algo que eu não quero aparentar aquilo. Às vezes eu faço e nem sei que eu faço, né? Seria uma outra opção. Às vezes eu faço isso, mas eu ainda não tenho consciência. Então a gente tem que analisar, poxa, quanto mais eu venho aqui no Centro Espírita, mais a gente participa desse projeto, mais a gente vai ter
consciência dos nossos atos. Então, a gente tem que estar a cabeça aberta para receber as informações e não já bloquear aquilo. Nossa, isso aí não remete a uma verdade, né? Eu conheci pessoas que a gente falou do comportamento dela, a pessoa ela se afastou, né? Se afastou porque falou, chegou num ponto que ela tinha esse comportamento e ela se afastou. Mas o problema não é o conhecimento, o problema é que ela não quer ainda chegar nessa, porque às vezes tem comportamentos que doem para a pessoa, que ela não quer aquilo, né? Ela não quer que as pessoas se percebam que ela tem esse comportamento. Podemos ter comportamentos adquiridos que não refletem características do PEN. Também pode ser o homem velho ou o meio onde eu vivo e sou influenciado. Então tem comportamentos que a gente adquire, que seria nosso meio familiar, né? Aqui, lá na Inato, a gente não pode falar sobre o ser espiritual, mas tem muitos comportamentos que eles são realmente um homem velho vindo à tona, que o homem velho seria uma vida passada, né? A gente não pode falar sobre isso, né? Porque esse conhecimento ele tem que pegar todos os públicos, né? E quando vem esses comportamentos, né? A partir do momento que eu sei qual é o meu princípio elementar natural, eu consigo sobrescrever isso nessa reencarnação, porque a proposta divina, reencarnatória, é eu sobrescrever um comportamento negativo de uma vida passada. E isso é feito através do princípio elementar natural. Então é como se fosse que eu estou colocando uma camada nova no meu eu velho. Eu estou colocando uma camada nova, um comportamento novo, para algo que não estava, que eu não preciso mais experienciar no passado, né? Então eu venho com uma outra camada aqui no meu perispírito para experienciar outras coisas. A gente vai mostrar bem certinho o que seriam essas outras coisas. O meio, quando a gente fala de meio, o meio é onde a gente nasceu, onde a gente viveu mais tempo e a gente vive. Então, todo esse meio onde nós vivemos, nós somos influenciados pelas pessoas, porque as pessoas elas emitem pensamentos, elas emitem energias, né? E de certa forma, às vezes eu posso estar até imitando uma pessoa e eu não saber que eu estou imitando uma pessoa. E será que é uma imitação boa? Será que aquilo reflete realmente o que eu sou? Eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu imito, mas eu não estou refletindo aquilo. E uma hora, às vezes, aquilo cai. Eu caio na real. Poxa, será que aquilo era eu? E tem pessoas que não percebem essa imitação, porque é uma coisa inconsciente. Então, às vezes, as pessoas elas podem nos estar influenciando. Tem pessoas que a gente se aproxima, conversa com elas, até traz uma coisa positiva, né? A pessoa te dá um incentivo, a pessoa te escuta, a pessoa fala, vai para frente, tá precisando de ajuda, né? Agora tem pessoas que realmente não fazem muito sentido na nossa vida. E às vezes a gente nem percebe, está fazendo mal, mas não percebe. Somos uma identidade única, intransferível e eterna, portanto não podemos nos comparar. A gente pode pegar a pessoa no mesmo comportamento, nas mesmas aptidões, mesmas habilidades, mas somos pessoas com uma identidade, uma digital diferente, por isso, diferente e eterna, porque isso ele transfere para o mundo espiritual, o que nós somos aqui. Então não tem como a gente comparar, a gente fazer comparações, você é de determinado comportamento, você também é de determinado comportamento, mas você vai ter uma coisa mais forte que ela, porque você teve caminhos diferentes que ela passou na vida, né? Você teve uma outra família, você morou numa outra cidade, você teve rotas, o teu trabalho, né? Digamos assim, você criou crenças através do teu trabalho, você criou crenças através da sua família, da sociedade. Isso somado com o meu homem velho, com as experiências da nossa mônada em outros mundos, nesse mundo, e também em outras sucessivas reencarnações, nós vamos se tornando identidades, uma identidade eterna que não podemos se comparar.
Então aqui nesse conhecimento não existe algo que seja fechado, porque como até o André falou sobre as sucessivas reencarnações, e a gente evolui também. Então esse princípio elementar natural que a gente experienciou uma vez, por exemplo, aqui no orbe, se eu repetir outra vez, alguma coisa eu já evolui nesse princípio elementar natural. Alguma coisa eu já aprendi. Então, digamos assim, eu cresci um pouquinho no degrau da evolução universal do meu espírito, da minha mônada. Então não tem como... e outra coisa, no planeta Terra nós existe também a evolução da própria inteligência, tanto do espírito que experiencia essa mônada, mas também da inteligência em si, porque as inteligências, esse PEN, ele sofreu mutações, ele vem sofrendo mutações ao longo dos anos, né? Na história da paixão do PEN, ele vem sendo adicionado comportamentos no planeta Terra para que isso gere transformações nas pessoas. Então por isso que se a gente for fazer uma comparação nesse conhecimento há 12 anos atrás, o Marcelo está todos os anos aqui, né? Tem diferenças? Teve uma evolução nesse conhecimento durante esse tempo? Sim. Dá o microfone para ele aqui, para ele falar um pouquinho. Ele já é mestre, o Marcelo que é mestre, já poderia estar dando aula aí. Não, em 12 anos mudou, foi evoluindo na verdade, né? O Zé foi trazendo mais conhecimento de fora, além das viagens e tudo, claro, é natural, né? É natural que o conhecimento cresça, né? Então a gente vai aprendendo cada vez mais. É por isso que eu estou aqui, ó. Não é repetição, é sempre um novo ano, é sempre um conhecimento novo. Sempre vai a base é a mesma, mas o conhecimento ele vai ampliando, né? Sempre vai ter alguma coisa nova. Sim. É igual o rio, né? O fluxo do rio, aquela água nunca vai ser a mesma naquele mesmo ponto que você fez a aferição da água. Então, a semana passada a gente não é a mesma pessoa que hoje. A gente fez cursos, a gente conversou com pessoas, eu às vezes troquei uma ideia com aquela pessoa, já às vezes mudou meu pensamento. As pessoas vão demorar um pouquinho mais, às vezes vai acontecer alguma situação até mais crítica na minha vida por eu não querer mudar. Às vezes eu não seguir os sinais do universo, né? As minhas intuições, e às vezes vai acontecer uma coisa ruim, mas eu acho que vai ser ruim, mas vai ser boa, porque aquilo vai mudar uma trajetória da minha vida. Eu vou conhecer novas pessoas, eu vou entrar em cursos, eu vou me aprimorar. Então, existem coisas que a gente acha que é ruim, mas são verdadeiros bálsamos na nossa vida para o nosso próprio melhoramento. Às vezes até o nosso anjo da guarda, ele deixa que aquilo aconteça para que a pessoa acorde. Porque muitas vezes estamos aterrados demais, às vezes ganhar dinheiro, né, só o trabalho, só minha programação, aquele horário que eu tenho que seguir, aquela cobrança do meu chefe, que eu tenho que ser o exemplo, né? Eu tenho que ser o exemplo na minha família. Aquelas pessoas, eu preciso ser indispensável na minha vida, eu acabo prestando atenção tanto na pessoa do meu lado que acaba eu esquecendo de mim. E às vezes acontece coisas que, eu tenho um espírito, eu tenho uma mônada, eu tenho um corpo espiritual, eu tenho um corpo físico, eu preciso me cuidar. Então esse é o momento que é para vocês se autoanalisarem, vocês ter essa, digamos assim, toda vez, até nós aqui como trabalhadores, a gente também precisa se reconectar. Vai ter momentos que a gente não vai estar bem, vai ter desconexões. E a espiritualidade sempre, digamos assim, sempre nos alerta, sempre traz mensagens para a gente estar sempre, digamos assim, relembrando os nossos pensamentos, relembrando das nossas atitudes, porque isso é um desenvolvimento constante. Se a gente acaba desleixando, não obtendo conhecimento, não colocando em prática, isso vai cair no desuso, a gente vai esquecendo, né? Acho que isso ocorre para tudo, né? Então, pessoal, vocês entenderam então, o que é princípio elementar natural, que é uma coisa que está dentro, cada um tem é intransferível na encarnação atual, pode mudar, pode se repetir, mas nessa encarnação a gente já nasce com isso.
A gente já nasce desde o zigoto, na concepção, a conexão entre perispírito e antes na fase locutória, antes da fase locutória, quando a gente vai se conectar, a nossa alma, nosso perispírito no zigoto, já vem formado esse PEN. Isso tem comprovações que até o JF, ele já com essa percepção energética que ele tem, essa psicometria, ele já identificou crianças na barriga da mãe, que ela tinha determinado comportamento, ela nasceu e foi comprovado que ela tinha. A minha mãe, ela falou assim: Leandro, olha, depois que eu conheci, tive percepção desse conhecimento, eu comecei a analisar que o meu irmão, assim, que é uma pessoa mais, digamos assim, ela é mais calma, uma pessoa mais calma, e eu já uma pessoa mais agitada, né? E eu, dentro da barriga da minha mãe, o meu irmão era calmão, não chutava ela, não reclamava, era tranquilão, assim. Ela falou: meu Deus, nem parece que eu tenho uma criança aqui dentro de mim. Aí quando veio o Leandro, a segunda gestação, aí ela já disse: meu Deus, tem um furacão dentro da minha barriga. O que está acontecendo? Será que é um inimigo meu? Tá brincando. Aí é interessante essas comprovações, né? Que existe uma personalidade diferente. Nós temos aqui na Casa Espírita, tem a Gabriela Ilana, a Letícia e qual que é? Como? E a Carol. São gêmeas, são trigêmeas, e nasceram em poucos minutos de diferença e têm comportamentos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Aí, se você for analisar o JF, ele sempre comenta sobre astrologia. Você vai falar lá sobre o horóscopo, lá tem o signo. Touro, as três são de touro, mas se for analisar pelo signo, lá tem o mesmo comportamento, mas em minutos ou ali vai mudar os astros, vai mudar tanto assim o comportamento da água para o vinho. Elas tiveram o mesmo pai e a mesma mãe, mesmo local, nasceram em Blumenau, mas se vai analisar elas, são pessoas diferentes. Cada uma tem um princípio elementar natural diferente. E mesmo que as três tivessem o mesmo princípio elementar natural, elas ainda teriam coisas diferentes, porque na encarnação passada elas não foram a mesma pessoa. Seria muita coincidência as três tivessem o mesmo princípio elementar natural, né? Pode acontecer, mas é mais difícil, né? Porque daí não ia ter tanta diferença dentro da casa, até para aprender com as diferenças, né? E quem quiser se aprofundar mais sobre os itens, aonde que encontra essas informações, tem informações que são da descoberta do JF, que a gente fala de acordo com os anos aqui, está aqui esboçado, e também onde fala sobre o princípio elementar natural, na 907, 908, ela diz que ela não é boa nem má, lá o Allan Kardec ele descreve muito bem, a Gênesis também fala sobre esse princípio, e o Livro dos Espíritos, da 191, que a Rosimar ela já falou a aula passada. Muito bem, então vamos lá. Quando a gente fala então do princípio elementar natural, vocês já entenderam, eu tenho um PEN, que é o meu corpo espiritual. Eu coloquei aqui a gente chama, coloquei aqui um filtro, né? Um coador, sei lá como vocês chamam, né? Um filtro, né? Até bonito, até queria ter na minha casa desse de aço inox. Mas não quer dizer que a gente tem esse filtro fisicamente, né? Pessoal, é que a gente está tentando colocar de uma maneira mais lúdica, né? Para vocês, assim, é isso. Mas assim, o nosso corpo espiritual, digamos assim, ele vem e passa pelo filtro, que a gente chama filtro ou campo. Por que é campo? Porque é filtro? Filtro que eu vou passar algo ali que ele vai se modificar. E o campo, o JF, ele colocou esse nome porque é uma coisa aberta, não é uma coisa fechada, uma coisa ampla. Um campo, isso também a gente pode levar para o lado também da física, um campo eletromagnético também pode ser. Mas isso vai denotar um comportamento, ele vai passar o princípio elementar natural, o meu perispírito vai passar por esse filtro e vai ter um resultado. Eu vou ter um resultado. Mas daí você pergunta, que resultado que eu vou ter? Hoje a gente vai explicar que são 3 tipos de resultados, que seria a expressão do meu corpo físico, meu comportamento, que a gente chama de 3 inteligências, que seria o campo filtro ativo, né? Eu posso ter
o campo e o filtro emocional, que não tem nada a ver com a inteligência emocional. Isso aqui é um campo, isso aqui não tentem comparar com a inteligência emocional que a gente escuta nas redes sociais ou nesses livros. O problema desse conhecimento é a gente tentar comparar com algo que já existe, porque não é nenhum orgulho de nós falarmos aqui que esse conhecimento ele é único. Não tem em nenhum outro lugar no planeta Terra que a gente fala dessas inteligências, né, da inteligência ativa. Então, e uma casa espírita que abra para esse conhecimento, que tenha a cabeça aberta, que nos ajude a estudar, que nos ajude a pesquisar. Então não tentem comparar isso com algo que você já... Tente só, digamos assim, eu vou pegar essa informação e vou pesquisar. Vou ver os livros da casa, vou tentar me aprofundar mais, né, sobre isso. E tem várias lives que a gente já fez, tem vários outros cursos que está gravado lá no YouTube e vocês podem acessar da CEIU, né? E eu também posso ter uma inteligência, um campo filtro, que seria o racional. Mas e o que acontece? Quando passa no filtro, né, a minha alma, aquela camada do meu corpo espiritual, eu vou ter o PEN mais o campo e o filtro, certo? Seria o ativo, o emocional e o racional. Só que um deles, ele vai ser mais forte em mim, que seria uma tendência ao meu comportamento, que evidencia que eu expresso o meu corpo físico daquela forma. Entenderam, pessoal? Eu vou ter os três, mas um vai ser mais forte, o segundo menos e o terceiro vai ser um pouco contato, que a gente vai explicar ali na frente. Fui simples ou fui complexo? Todo mundo está mais ou menos? Então tá bom, pessoal. Então vamos lá. Aí o que acontece? Essas três inteligências que estão dentro de mim, uma vai ser mais forte, que eu falei. A segunda, mais fraca, não quer dizer que essa posso mudar, né? E a terceira, mais fraca. Eu vou entrar dentro de uma porta. O que é essa porta? A minha alma, a gente dá um exemplo, que a gente falou, ludicamente, é uma porta que se abre ali, que ali eu vou me expressar, né? Isso tem tudo a ver com o que eu fui na encarnação passada, né? E através dessas três inteligências, a gente consegue explicar muitas coisas das pessoas. Por que aquela pessoa me trata assim? Por que minha mãe é assado? Porque teve a minha mãe, uma coisa assim, que eu fiquei... Eu não sei se eu comentei isso ou nos cursos lá. Mas a minha mãe, ela disse assim: Leandro, depois que eu conheci isso, eu te perdoei de uma coisa que aconteceu no passado. Eu falei, uma coisa que aconteceu no passado? Porque você veio em uma inteligência e você tinha digamos assim, esse comportamento e eu não entendia. E eu tendo aquele comportamento, eu pensava, meu Deus do céu, pessoa tão diferente, eu acho que você não gosta de mim. E eu era uma criancinha, mas ela pensava isso. Então veja, isso aqui é libertador. Isso aqui você liberta pessoas. Se eu sei que a pessoa tem uma coisa que é diferente de mim, eu vou libertar ela, vou conseguir perdoar mais fácil. Não é fácil perdoar, mas eu vou conseguir ter entendimento primeiro para como seguir o perdão. É fácil, é rápido? Não, vai depender de cada um e do que aconteceu, óbvio, né? Vamos lá, então, nas nossas portas, então tudo isso ele vai ter uma composição. Tudo isso a gente chama de um mecanismo. Eu tenho um mecanismo dentro de mim, né, que através do meu perispírito se expressa no meu corpo. Esse mecanismo ele vai ter um condicionamento, que eu falei, um primeiro plano, influencia e determina os caminhos cognitivos. Por que a gente fala caminho cognitivo? É algo que está interligado na minha cabeça, que vai expressar através de órgãos e a maneira como o meu corpo funciona também. Paul MacLean escreveu, não é só o JF também faz bastante links, né, com conhecimento, e se vocês quiserem pesquisar também, tem um cientista, o Paul MacLean, escreveu sobre os três cérebros. Seria o que a gente chama aqui, né, o mental, o límbico e o ventral. Esses três cérebros ele descreve lá na maneira biológica, que também tem correlação com o nosso trabalho aqui.
Então, quando a gente fala que a pessoa... eu vou explicar mais para frente, só para não confundir vocês. Então, nesse primeiro plano, eu vou ter a expressão mais forte, isso vai determinar a minha energia também, vai determinar aquilo que impacta mais dentro de mim, né? Primeiro plano. Segundo plano seria um apoio. Eu posso usar essa segunda inteligência? Eu posso usar, mas ela vai... porque assim, se o universo, ele determinou uma composição, um mecanismo, para que esse mecanismo eu utilize mais um, tem uma propensão para utilizar mais um do que o outro, obviamente eu vou ter um desgaste maior se eu utilizar um plano que está em segundo, é um caminho, digamos assim, secundário cognitivo dentro da minha cabeça. E o terceiro é contato reduzido, é algo que o universo disse assim, não, essa pessoa, ela vai vir nessa encarnação e a gente vai, digamos assim, eu não vou dizer anular, mas a gente vai enfraquecer um pouquinho essa inteligência dessa pessoa, esse campo, esse filtro, para que ela, digamos assim, experiencie outro. Porque às vezes eu posso até ficar querendo resgatar meu homem velho. Aí o universo ele já criou esse digamos assim, esse mecanismo para que eu, digamos assim, tenha um contato reduzido. Não é um contato nulo, mas é reduzido. A gente vai explicar bem certinho ali na frente. Isso vai determinar também, o JF sempre fala sobre, vai determinar os meus neurotransmissores, vai determinar toda a minha cadeia fisiológica, né? O JF ele estuda muito esse lado do corpo humano, né? Então ele fala pra gente, né, sobre todas essas nuances que ocorrem, que eu vou explicar ali bem detalhado. Então, pessoal, a gente vai falar agora da inteligência ativa, né? Então, quando eu entro nessa porta ativa, né, eu vou ter habilidades e inabilidades. Então, a paixão, o princípio elementar natural, não é ruim. Eu vou ter habilidades e inabilidades. Quando a gente falar de um item aqui, não sei se eu vou falar de todos, mas quando a gente falar de um item ou de um comportamento, vocês vão dizer, não, mas eu não tenho esse comportamento. É que aqui a gente está falando de vários... É que dentro da inteligência ativa tem 4 grupos divididos. E dentro desses quatro grupos, eles vão expressar de uma maneira ativa, mas de uma maneira ativa diferente das outras, que estão nessas palavras aqui. Então vocês não se bloqueiem. Eu não sou assim, eu já não sou ativo, né? Então a gente vai tentar falar para todo mundo o que seria uma habilidade de todas as pessoas ativas, mas dentro vai ter uma divisão de 4 pessoas específicas, 4 PENs específicos. Então, toda pessoa ativa ela vai ter muita iniciativa. São pessoas rápidos, então eles não pensam muito, digamos assim, até para falar, né? Eles já vão querer que a pessoa já desembucha aquilo, né? Já fale rápido, fala rápido. E se a pessoa é muito curiosa, você vai dizer assim, tem uma coisa para te contar, mas eu vou te contar, isso é numa sexta-feira, eu vou te contar só na segunda. Cara, essa pessoa sábado, domingo, ela não vai dormir. Ela vai ter um treco, ela vai ter uma ansiedade dela, vai lá na cucunha. E isso é um dispositivo natural, porque o esperar para eles é muito difícil. Só a pessoa ativa sabe dizer o que é o esperar. E se esse esperar ele está, digamos assim, atrelado a uma coisa mal resolvida dentro de mim, a minha ansiedade ela vai ser muito alta. E essa questão de ser rápido é uma habilidade de ter rapidez, de pessoas trabalhar na produção, né, nas empresas. A pessoa chega num lugar assim, parece que as pessoas já se movem, já dá as pessoas já, aquela pessoa ali cara, ela quer uma coisa rápida, eu já vou se mover, já, não, que ela não gosta de esperar. E muitas vezes a gente julga, não, cara, aquela pessoa ali é surtada, ela é surtada, mas não é uma característica natural. Aqui a gente quebra paradigma, porque isso aí o universo quis que a pessoa tivesse essa iniciativa, porque meu homem velho não queria. Antes eu não tinha iniciativa, agora eu estou tendo, mas será que eu estou usando as minhas habilidades? Capacidade de decisão. Então muitas pessoas, as pessoas ativas são muito procuradas assim, para a pessoa chega assim perto e viu, seguinte, estou com uma dúvida, o que você acha, que eu vou para a direita ou para a esquerda? Vai para a direita! Aí eu vou lá, vou para a esquerda, mas ela
mas ela já desembucha, a pessoa quer assim, as pessoas são sinceras, as pessoas ativas elas são mais sinceras, elas já falam na lata. Cara, sai dessa, tá ruim, fica feliz, tá triste, fica feliz, sai dessa, vamos, desenrola, desembucha, vai, vamos. Então essa energia é uma energia, uma força, um magnetismo, uma pessoa que expressa isso assim de uma maneira que não consegue, a pessoa não consegue, digamos assim, eu não consigo mascarar. Não quero ser uma pessoa ativa. Não tem como. A pessoa ela não pensa para ser assim. E muitas vezes nós julgamos a pessoa de uma maneira pejorativa, que ela está sendo, às vezes ela está sendo sincera, ela está falando daquela maneira, e a gente diz, não, aquela pessoa é arrogante, ela fala assim, mas não é que ela fala assim, ela está sendo sincera. Eu prefiro muito mais uma pessoa sincera que fala verdades para mim, que aquilo vai me fazer melhorar, do que aquela pessoa que passa a mão nas tuas costas, você é meu amiguinho. Antenados e perceptivos. As pessoas ativas elas já ficam olhando assim no ambiente, nas pessoas, olhando oportunidades. Tem pessoas aqui, empreendedores. Essas oportunidades podem ser oportunidades de resultados. Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero aumentar a minha empresa que tenha mais pessoas, eu quero melhorar a gestão, eu quero que a minha família prospere. A pessoa quer crescimento também. Então são muito visionários, as pessoas são bastante visionárias, que vão olhar as oportunidades, tanto de mercado, oportunidades da minha família, oportunidades de relacionamentos. Isso aí é uma coisa que está dentro deles. Então tudo isso está ligado com o dinamismo, executores, gostam. Se você prometeu para a pessoa ativa que você vai fazer, você tem que fazer. Você não vai dizer assim, olha, é muito ruim, as pessoas ativas vão entender o que eu vou falar. É o seguinte, podemos deixar para depois. Já dá um... por que falou que vai fazer? Já dá uma coisa assim, e automático. Várias pessoas aqui se identificam porque é a natureza. Exigentes e autoexigentes. A pessoa vai dizer, nossa, que pessoa chata. Não é chata. A pessoa é exigente, ela se cobra e também cobra os outros. Claro, algumas coisas estão interligadas ali que a gente vai falar outras forças, mas essa exigência, eles tem grupos de inteligência, tem princípios elementares que vai, digamos assim, vai ter uma autoexigência da perfeição, de aquilo tem que ser perfeito, daquela maneira. Né? O trabalho vai ser muito bem feito com aquelas pessoas. Né? Então por isso que isso liberta. Se eu sei que a pessoa, não tem como reprogramar a pessoa, não tem como dizer assim, vou lá fazer uma sessão de hipnose e agora ela vai sair de uma pessoa ativa e vai ser uma pessoa calma. Eu quero saber mais que Deus, mais que o universo, e quero que a pessoa mude no meu jeito. Impossível, pessoal, impossível. Então, tudo no universo tem as forças, né? Então, existem forças contrárias dentro de nós, que chamamos de inabilidades, que não é aquele pecado capital, tudo pejorativo, não, aquilo é ruim, é preguiça, é não sei o quê. Não, é coisas que eu tenho que me melhorar. Né? São caminhos cognitivos dentro do meu ser, que aquilo eu vou cair naquilo, eu vou ter aquilo, mas a partir do momento que eu vou internalizando esse conhecimento, eu vou analisando, poxa, acho que eu tenho isso, acho que eu tenho aquilo. Não, eu estou usando isso, mas eu tenho que usar outra coisa. Eu tenho que usar minha habilidade. Aí eu vou... Isso que é o progresso do meu autoconhecimento, a partir do momento que eu me melhoro. Impulsivos, então aqui é o lado das inabilidades. Impulsivos, impacientes... Para fazer cursos, assim, eles gostam, os ativos gostam mais de cursos presenciais, porque online eles ficam meio dispersos, assim, porque a pessoa vai falando lá e se tiver muita teoria e sem muita prática, a pessoa vou tomar um café lá. Aí também vai ter essa questão de impacientes, quando está sentado, aquilo parece que dá um negócio na minha cadeira aqui, parece dar que eu tenho que levantar. Eu tenho que levantar, dar um formigamento, dar uma coisa. Aí eu tenho que caminhar, tenho que abrir a porta, sair. E é uma coisa interessante, que é uma coisa natural da pessoa. Daí você diz para ela, não, essa pessoa aí, não sei o que ela tem. Ela tem que tomar
Sabe o que você tem que tomar? Os médicos aí que estão assistindo, eu tenho que tomar ansiolítico. Ansiolítico para essa pessoa e sair da natureza dela. Humor volátil. Esse humor volátil são humores assim que a pessoa ela está tendo determinado comportamento que eu não gostaria. Aquele resultado lá na empresa lá não está dando certo, eu estou conseguindo, parece que progredir, está amarrado esse negócio, não consegui resolver isso, ainda está incompleto dentro de mim. Aí viram uma coisa assim, uma volatilidade, daí eu quero me isolar, eu vou querer lá, não quero conversar mais com ninguém. Pessoas ativas que não querem mais conversar com pessoas. Tudo bem, para refazimento de energias, refazimento, um descanso, tudo bem, mas quando se prolonga e é todos os dias isso, aí tem algum problema, que a gente tem que encontrar a causa, né? A causa desse problema. Inconstantes. Essa questão da inconstância, quando a gente fala de pessoas ativas, a gente até acha, não, a pessoa é ativa, mas às vezes são inconstantes, porque às vezes vai vir uma fadiga adrenal, não vou ter vontade de fazer aquela coisa, porque o homem velho ainda prevalece em mim. Aquilo ainda que eu antes era muito parado, só assistia Netflix na vida passada, nem sei se na vida passada tinha Netflix, né, mas era... mas era... não tinha, né? Tinha o quê? Tinha novela? Parabólica? A rede, não. Tinha a vaca passando lá no brejo, lá, tava... Aí, nessa encarnação, eu tenho que vir. E daí isso, quando a gente fala das fendas, é a fenda passada, a fenda presente, ela se colide e eu acabo não querendo, estou usando outras coisas que não é a minha natureza. Precipitados, mandões. Então essa questão de ser mandão, inconsequentes, irritantes, o mandão também está interligado com o controle, né? Às vezes o controle pode ser consciente ou inconsciente, que é esse controle de que as pessoas façam aquilo, realmente façam. Eu quero que aquilo se... E eu não também, às vezes eu estou enjoado, eu não quero que aquela pessoa me pergunte, eu quero que ela vá e faça, mas fala para mim, mas fala para mim depois. Agora se você não me falar, aí... Inconsequentes e irritantes. Às vezes essa inconsequência eu não percebo que essa inconsequência, às vezes eu falei aquela coisa para a pessoa e a pessoa ficou mal. Mas daí eu pensei assim, não foi nada. Mas a pessoa ficou mal. Aí falei de uma maneira e a pessoa não ficou mal. Daí eu vou lá, meu Deus, ficou mal, não, estou com culpa, meu Deus. Ocorre uma inconsequência, não me percebo. Eu já falei, eu já agi, já foi aquilo. Irritantes e irritáveis. Quando a pessoa está nesse lado negativo da força, até quem tem mais sensibilidade energética, quem tem mais sensibilidade assim, vai acabar percebendo essa energia até ficar irritado. A pessoa, meu Deus do céu, tô ficando irritado. Por que uma irritação do nada? Mas às vezes a pessoa chegou e não estava bem perto de ti e ela ocorresse digamos assim, podemos dizer que é uma simbiose. Certo, pessoal? Alguém se identificou aí? Não? Alguém? Deixa eu... Quem é? Você já fez Renato, né? Você pode falar um pouco? Dá o microfone para ela ali. Então vamos lá, vamos falar uma coisa positiva aqui, né? Qual dessas aqui você acha que tá mais forte em ti, assim? A rapidez. Isso aqui tá forte ou não? Muito. Bastante, comigo, né? E com os outros também. E se ocorre algum, por exemplo, você está fazendo aquele trabalho ali e ocorre um pequeno, não vou dizer um erro, mas alguma coisa que foi você que fez ali, um erro. E ocasionou uma perda material. Aí eu fico pé da vida. Pé da vida, ver uma revolta, uma coisa assim que... E daí eu fico remoendo, né? Muito. Dias, semanas, até aquilo... Por quê? Por quê, né? E como que é pra você assim ficar... Você fica parado assim durante o dia ou o teu corpo pede movimento? Como que é? Eu fico em movimento o dia inteiro.
Praticamente o dia inteiro. Ó, pessoal, Sempre. isso aqui não é armado, isso aqui a pessoa está sendo sincera, isso é uma coisa... Pessoal Muito da internet sincera, aqui, a gente porque- não influencia a pessoa para falar, eu sou isso aqui. Não, mesmo porque o meu, eu sou muito sincera. Sim. Que tem que falar, fala mesmo, né? É sincero, É, ó, sou, os sou. ativos são sinceros. Sim, Isso. E às vezes os outros não entendem, assim, muitas coisas, sabe? Os outros não entendem, assim, as coisas, sabe? Que é reconciliação. A gente quer falar, não fala, a gente fala as coisas, mas não é por mal, sabe? É porque vem mesmo, assim, quando vem já foi. É impulsivo, né? Uma coisa que... É impulsivo, bem impulsivo. E daí tem gente, assim, que não entende isso. Sim. É bem difícil, né? Ele já sabe o grupo natural dele? Não. Ah, não sabe. Não sabe, não. Ainda não, mas eu acho que agora pode ser que descubra, né? Sim. Obrigado. Então vamos lá, ó, a ansiedade. Então aqui a gente fala, a gente vê muitas coisas negativas com relação falando sobre a ansiedade. Ah, você tem que tirar a ansiedade de si. Ah, vamos fazer uma meditação para tirar a ansiedade. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para tirar. Ó, pessoal, a ansiedade é uma coisa boa. A ansiedade é coisa boa. Traz ação, viu as habilidades ali? É tudo através de uma ansiedade. É um dispositivo natural dessas pessoas. E lembra que a gente falou lá do princípio elementar natural? A gente falou do corpo espiritual. Isso aqui é uma camada que está dentro de mim, que eu filtro e eu expresso. Não tem como... Agora, o que pode ocorrer são desequilíbrios. Às vezes eu estou tomando remédios psicotrópicos para baixar isso e eu acho que já não sou aquela pessoa, né? Eu posso estar se adaptando a um conhecimento de algum psicólogo, uma pessoa ali que não entende isso aqui ainda, e aquilo pode... Aí meu Deus, aquela pessoa lá, eu quero me adaptar àquele conhecimento, quero fazer meditação, aí eu fecho o olho lá, dá 1 minuto eu já... Ai, fiz meditação. Não é. Então, isso quebra muito paradigmas. Então, a ansiedade é uma coisa boa. O que não é bom da ansiedade é quando está negativa. Negativo. Aí isso vai ter consequências psicossomáticas no meu corpo físico. Isso vai refletir e, né, se passar por muito tempo com essa ansiedade negativa, eu vou acabar dando problemas físicos. Princípios fundamentais dessa sede, a gente pode chamar isso também, o princípio elementar natural e todos esses mecanismos aí que a gente tem dentro de si como uma sede, é uma sede da alma. Minha alma está sendo sediada através do meu perispírito, do meu corpo físico. Então é uma sede da alma. Que quando eu venho num ativo é sair da estagnação. Então um objetivo do universo que é para conosco, quem está nessa inteligência ativa, é sair da estagnação, é fazer acontecer e idealizar. Então essa energia, a pessoa ela tem que de alguma forma entrar nessa veia de comportamento. E aonde que isso está escrito, alguma coisa, né? Onde que está escrito isso no Livro dos Espíritos, que a gente faz o link, na 146A? Que pensar daqueles que situam uma alma num centro vital? O Kardec, ele era um estudante de Mesmer, do magnetismo, né? Das energias. E por que ele fez essa pergunta? Ó, é o centro vital. Quando a gente fala de centros vitais, a gente está falando centros genésicos, centros aqui dos plexos, que essa parte mais aqui ventral, essa parte do estômago, né, nessa parte aqui do intestino, aqui a gente tem plexos, tem, digamos assim, canais energéticos que nos traz a nossa vontade, a nossa força, né? Por isso que ele falou um centro vital. Vitalidade nós temos no nosso corpo físico, mas um centro seria um que converge essas forças. Então, quem vai ter mais força nesses centros, né, vai ser as pessoas, né, ativas. Não, então quer dizer que o espírito habita, dá preferência a essa parte do organismo, uma vez que é para lá que converge todas as sensações. Então essas sensações instintivas, essas sensações, elas convergem nesses centros, né? Então por isso que surgiu essa pergunta. E também naquela época, como que eu ia passar esse conhecimento? Até hoje é difícil a gente passar o conhecimento, até eu entender e a gente fazer esses links. Os conhecimentos, eles são fragmentados e vêm de eras e eras, de tempos em tempos. Quando eu vou lá e assim, eu não quero acreditar nisso porque não está no Livro dos Espíritos. Tudo bem, não está no Livro dos Espíritos, mas daí
Ah, mas você acredita no espiritismo? Ah, eu acredito no espiritismo. Estava escrito na Bíblia? Você lia a Bíblia? Ah, não, mas na Bíblia não estava escrito. Tá, eu acredito no espiritismo. Tá, a gente quer que vocês pesquisem, estudem, se aprofundem. Não acreditem de primeira. Isso aqui vocês têm que, aos poucos, vão entendendo, vão lendo ali o livro dos espíritos, ali, né, vão percebendo as pessoas aqui, elas vão se identificando. Isso vai trazer as comprovações que vocês querem. Então vamos falar agora das 6h45, né? Inteligência emocional. Então, pessoal, essa inteligência emocional, não vamos criar comparações com a inteligência que as pessoas falam na internet. Isso aqui é uma coisa diferente. Não vamos entrar nesse assunto. Tá. Empatia. As pessoas que entram, né, nesse filtro vão ter a empatia. O que é empatia? É o ficar olhando para a pessoa, ficar percebendo o lado emocional dela, se ela está bem, se ela está mal, né? Querer conversar com ela. As pessoas sempre perguntam assim, as emocionais, quando você tem mais intimidade, assim, você está bem? Né? E de repente a pessoa se aproxima e você já está falando da tua vida para aquela pessoa, às vezes nem conhece ela, mas ela parece que puxa, suga aquele negócio assim, meu Deus do céu, o que essa mulher tem? Que parece que me atraiu aquilo. Né? Eu posso levar também essa empatia no lado negativo. As pessoas que não entendem isso vão levar assim, nossa, aquela pessoa está dando bola para mim. Ela está me olhando, olha o jeito que ela me olha nos meus olhos. Mas não, a pessoa exala tem pessoas que exalam essa questão da empatia. E a gente inverte e achando que a pessoa está afim da gente, mas não, ela só está sendo empática, está olhando. Para a pessoa é normal, meu Deus, eu só estou olhando para ela. Eu crio um espelho daquela pessoa. São pessoas que têm uma aptidão para ser terapeutas. Para a pessoa conversar. Né? São pessoas que têm essa, digamos assim, uma veia para esse lado. Né? Na família são muito procuradas assim, liga aquela tia lá, né, para desabafar. E eu vou lá e conto tudo o que está acontecendo lá no final de semana, né? E aconteceu isso e tal. Você nem sabe se foi um terapeuta para aquele parente ali que é difícil. Porque você conversou com ele, você nem sabe o que depois ele diz. Meu Deus, foi tão bom conversar com aquela pessoa. Né? Aconteceu isso, não? Atenciosas e presentes. Então a pessoa é realmente presente. Ela fica tentando, prestando atenção. Olha, a pessoa está se expressando, está falando assim, está falando de mim. Será que eu sou assim mesmo? Não. Então a pessoa fica olhando, assim, é uma coisa forte, né? E quem não... E assim, e vai ter pessoas que não vão ter isso, né? Como que você vai ter pessoas racionais, como que elas vão ter empatia? Elas podem ter algo mental que faça elas se colocar no lugar do outro. Se a pessoa estuda sobre isso, mas ter empatia, igual os emocionais, é muito difícil. Compreensão. Eles tentam compreender, até uma coisa difícil, tem grupos de inteligência que é difícil compreender. Aí se eles não têm esse conhecimento, eles ficam ali tentando achar, não, acho que é por causa disso, eu falei isso, é isso, é. Daí você pergunta para eles, uma coisa assim, você pergunta pro grupo assim, o que você gosta de comer? O que você gosta de comer? Aí você dá um branco, né? Mas o que teu filho gosta de comer? Aí já sei, já é aquilo ali. Então a pessoa sabe a necessidade do outro, ela sente, entendeu? É uma coisa forte. Prestativos, ouvintes, como já falei, românticos, não são todos pessoas românticas, mas tem pessoas que gostam mais de afeto, mais de carinho, mais de abraço. A gente falou, não é todas essas palavras que vão se encaixar em você, mas algumas coisas que eu falei aqui, algumas situações, pode ser que se encaixem. Então a pessoa pode gostar mais de carinho, atenção, né? Sensíveis aos outros, a pessoa falou, vai uma pessoa ativa, foi lá e foi mandona e falou um pouco alto, a pessoa pode ser sensível àquilo, sabe? A pessoa pode entrar a gente vai falar ali das inabilidades. Conquistadores de pessoas, às vezes eu posso querer conquistar aquela pessoa que ela faz parte de um grupo, né? Eu quero que aquela pessoa seja minha amiga, eu gostei dela, eu confio nela, eu quero que ela faça parte do meu grupo social, né? Eu gostei dela, né? É bom de conversar, né? Então, às vezes as pessoas
pessoas em vendas que são desse grupo natural de inteligência, eles são muito conquistadores dessas pessoas. Porque como eles chegam, já criam empatia com a pessoa, já criam uma identificação, aquela pessoa parece que fica até meio sedada, assim, sabe? A pessoa se cria um espelho da outra e você é empático. E na empatia, o que ocorre na empatia? Ocorre a pessoa se abrir, a pessoa conversar contigo. Isso também é uma coisa de energia. Os emocionais, eles têm esse campo aberto para sugar aquilo, sugar da pessoa. Não sugar, eu digo sugar uma maneira negativa, eu digo para puxar a informação da pessoa, para saber se ela está bem ou está mal. Alguma dúvida? Dúvidas? Deixa eu mudar aqui então. Ixi, até travou aqui. Só habilidades, né? Então vamos lá, só habilidades. Então, inabilidades. Olha, pessoal, assim, quando a gente chega nesses pontos, assim, são inabilidades, todo mundo pode receber de uma maneira com relação à minha inabilidade, minha própria inabilidade. Às vezes eu não estou bem aqui. Às vezes eu estou usando minhas inabilidades hoje. Aí eu recebo uma informação da pessoa, que eu nem conheço essa pessoa, e ela está falando uma coisa que às vezes eu faço, mas eu não quero, que nem eu expliquei lá. E às vezes, e se doeu aqui, doeu aqui no meu coração, aqui, não me senti bem depois do que ele falou, aí a gente tem que fazer a nossa autoanálise, que é por que eu senti aquilo que aquela pessoa me falou, porque aquela pessoa agiu comigo, por quê? Isso que é a autopercepção, e você achar a raiz. Será que a raiz não está na minha inabilidade, que eu tenho que tornar uma habilidade? Melancólicos, melosos, chorões. Essa melancolia, a pessoa pode dizer assim, pode ser de uma lembrança do passado. Eu posso querer que eu reviva aquela memória, ou aquela música, ou aquela pessoa, aquela voz daquela pessoa era tão boa, mas uma melancolia, e pode ser um estado melancólico, isso é uma coisa positiva, mas pode ser uma coisa negativa. Aquela pessoa a pessoa me fez mal, e eu quero lembrar dela. Parece que aquela lembrança me faz bem, mas eu entrei no estado melancólico, e isso não quer dizer que eu vou usar só a melancolia, eu vou entrar em outras coisas, né? Aquilo, eu posso até me acostumar a chorar, eu sentir, quero escutar aquela música. Quero escutar aquela música de sofrência. Nossa, tão bom sofrer. Nossa, tão bom sofrer. Eu posso entrar nesse estado e usar uma inabilidade e eu não perceber, mas aquilo está me fazendo bem. Inseguros. Essa insegurança digamos assim, é uma coisa forte para os emocionais. Isso reflete tanto no trabalho, tanto na família. Parece que se eu for fazer uma coisa nova e que é uma coisa que eu tenho que usar o meu campo mental ou o meu campo ativo, alguma coisa assim, parece que aquilo que demora mais. Eu até aqui no conhecimento, meu Deus, ele está falando, mas ele tem que falar um pouco mais devagar, ele tem que dar exemplos, ele tem que ser, para mim entender, é diferente, sabe? Então, essa questão de sentir seguro, tanto de conhecimento quanto coisas novas. Parece que eu preciso de outra pessoa para tomar a frente de uma situação. Eu preciso da opinião daquela pessoa. Que ela tome a frente, aí daí eu vou. Aí parece que eu imito aquela pessoa, daí eu vou. Então, pode ter, e esse lapso de insegurança, às vezes a pessoa já fez várias vezes aquela atividade. Meu Deus, eu fiz uma formação, eu fiz uma faculdade, eu fiz um curso técnico. Eu tirei notas boas, eu passei, eu tenho isso, eu tenho esse certificado. E eu vou lá, e parece que eu não sei mais fazer aquilo. Sabe? Entra numa coisa assim de se desacreditar. E a pessoa acredita em se desacreditar. Aí vem a temida comparação. Aí eu vou me comparar com aquela pessoa que eu acho que é mais do que eu. Aí a comparação, de quando eu não estou bem aqui, a comparação já não é boa, porque daí eu sempre vou me colocar para baixo. E vai vir todas as minhas inabilidades. Lá no primeiro slide a gente falou, a gente não se comparar. As pessoas têm digitais diferentes, caminhos espirituais diferentes, caminhos de rotas, terrenos diferentes. Quando a gente entra na comparação, a gente está
se for uma comparação para eu me melhorar, eu mesmo melhorar o meu processo, e eu for computando isso durante um período, isso é positivo. Agora, quando eu comparo com outra pessoa, que a pessoa melhora, aquilo lá é melhor, aquela profissão dela é melhor, a casa dela é mais limpa que a minha, aquela pessoa fala melhor, aquela pessoa dá uma palestra melhor, aquela pessoa tem mais conhecimento do que eu, então isso vai refletir nas inabilidades. Manhosos e mimados, não é todos os emocionais, mas tem uns que são mais mimados, assim, quando você às vezes recebe uma cobrança de uma pessoa ativa que é mais impositiva, que é mais, assim, mais seca, assim, mais seca, entendeu? Seca. Aí, isso vem com um mimo, uma melancolia, às vezes até vem uma questão de querer desistir, sabe? Uma coisa assim, nossa, aquela pessoa é grossa, nem quero mais naquele ambiente lá. Tem uns emocionais que fazem academia, e daí eu vou lá na academia, nossa, naquele professor eu adoro. Ele vai lá, ele me mostra lá os equipamentos no primeiro mês. Olha, bem atencioso comigo no primeiro mês, me mostrou os equipamentos ali, de repente ele já foi, daí já deu atenção para as outras pessoas. E eu fiquei lá, agora eu tenho que fazer sozinho os equipamentos. Ele não é personal trainer, é personal compartilhado, mas daí eu vou lá e não me dá mais atenção. Aí a pessoa diz assim, agora eu quero trocar de academia. Daí você pergunta para a pessoa emocional, você quer trocar de academia? Eu quero trocar de academia. Tá, mas por que você quer trocar? Não, é que assim, eu não estou gostando mais, assim, sabe? É que eu quero outro exercício, esse eu não me adaptei. Mas não é que eu não me adaptei. A pessoa que estava lá me orientando, ela me deixou. Eu senti uma rejeição dentro de mim. Entende? Eu falei uma coisa simples ali, que é uma coisa de uma academia. Isso aqui vai longe, pessoal, vai no ambiente de trabalho. Entrou uma pessoa nova no meu trabalho, e essa pessoa nova, ela recebe mais atenção. Ela recebe mais atenção do que eu. E eu fazia uma atividade, e essa atividade ela foi delegada para essa pessoa, e ela é a pessoa nova. Isso dentro de mim, eu vou usar minhas inabilidades. Quando eu não me conheço. A gente acha que está falando de alguém aqui, mas é que isso serve para várias pessoas. Quando vem essa palavra vingativos e magoados, a vingança ela vem de uma maneira, essa palavra é uma maneira forte, né, do se vingar, porque os emocionais eles vão ter dentro de si desse princípio elementar natural de ser pessoas boas, ou se achar. Eu me acho uma pessoa boa, mas às vezes eu não sou tão boa assim quanto eu aparento, mas eu quero ser uma pessoa boa. Isso veio uma dualidade. O que é essa dualidade? São o meu homem velho, a minha pessoa, meu espírito velho, entrando em colapso com o meu novo. As pessoas emocionais, elas vêm com a proposta de perceber as pessoas, de ajudar as pessoas, de compreender as pessoas, de observar as pessoas, de auxiliar de alguma maneira. Quando eu não quero fazer isso, eu estou usando as minhas habilidades e também as coisas do meu eu passado. E isso pode entrar um trave dentro de mim que eu sou boa para alguns e sou mal para outros. Mas aí eu entro num lapso. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa boa ou sou uma pessoa má? E será que eu percebo quando eu sou má ou só percebo quando eu sou boa? Aí fica a reflexão para a gente. A questão da vingança, não é aquela questão assim, a pessoa me deu um chute e eu vou lá depois vou dar um chute nela de novo. Mas pode ser assim, a gente sempre dá um exemplo lá na Inato sobre o cafezinho, né? A pessoa, eu faço café para ela todos os dias, né? Todos os dias eu vou lá e agrado essa pessoa, que é o meu marido ou meu namorado. Todos os dias eu faço um cafezinho com açúcar. Aí naquele dia que eu entrei nas minhas inabilidades, ele foi grosso comigo, ele está sentindo muito ciúme de mim, ele está conversando com aquela amiga lá no WhatsApp que eu peguei, ele fica vendo aquelas mulheres lá no Instagram, e aí no outro dia o marido vai esperar o cafezinho. E cadê o cafezinho? O cafezinho veio, a pessoa fez o cafezinho, mas esqueceu só de uma coisa, o açúcar. Aí ele vai tomar e... se ele não toma café sem açúcar, vai cuspir o açúcar. E daí a pessoa vai dizer assim, dentro assim, me vinguei. Mas daí para
para a pessoa ali, né? Para o marido. Nossa, eu esqueci, me desculpa. Perdão. Ciumentos e possessivos. Esse ciúme, porque assim, ó, esse filtro, esse campo emocional, essa possessão, esse ciúme, ele vem numa coisa assim, é tanto de objetos quanto de pessoas. Eu posso criar uma dependência da pessoa, tanto do que ela fala, do que ela age, do que, enfim, ela faz parte da minha vida. E aquilo vai vir uma coisa assim como um sentimento de assim, ela me pertence, ela é minha. Não entra na minha família, não mexe com meu filho, é meu! E essa possessão, como que a gente vai diferenciar ciúme e possessão? Possessão é uma coisa que eu não deixo a outra. O ciúme ainda é uma coisa que um pouco mais de liberdade, mas a possessão é uma coisa que eu inviabilizo a outra pessoa de ter livre-arbítrio. Eu inviabilizo a pessoa de tomar ações contrárias à minha, que eu considero como corretas. Não, meu filho tem que fazer faculdade, meu filho tem que ter emprego aos 20 anos, meu filho não pode trabalhar em home office, meu filho tem que trabalhar lá na empresa, bater o cartão lá 8 horas e sair às 18. É isso aí, é o padrão. Eu controlo a minha família, eu quero que eles sigam esses passos que eu segui também. Pode ser, eu quero que eles sigam isso. E esses controladores emitidos, os controladores, isso aqui é bem, por exemplo, lá numa rede social, eu tenho o Instagram e eu vou lá e fico cuidando da vida dos outros. Isso pode acontecer, não é só os emocionais, claro, mas a gente está falando mais na habilidade. Eu posso ir lá e ficar, parece que aquilo, eu criei um vínculo, eu criei um dispositivo dentro de mim que eu necessito daquela energia, daquelas imagens, daquela pessoa, daquele story que ela está fazendo, o cultivo da vida da outra pessoa, e aquilo me restabelece, parece que eu sinto bem, a pessoa está viajando. Daí você pergunta, eu estou seguindo ela no Instagram porque eu quero ver as viagens. Eu gosto de ver as viagens dela. Será que as viagens? Aí fica a pergunta, será que as viagens, será que eu não me acostumei a ver a vida dos outros? Será que eu não estou perdendo tempo? Eu não poderia estar estudando alguma coisa, não poderia estar progredindo no meu espírito? Vocês são exemplos, vocês estão aqui dispondo do horário de vocês, com a família de vocês, para estar aqui. Vocês poderiam estar descansando lá no sofá, na Netflix, né? Tá lá comendo uma pipoca, comendo um podrão lá, comendo o churrasco do almoço lá, mas estão aqui, a gente tem que, é o esforço de vocês. Aí o anjo da guarda vai dizer assim, ele está se esforçando, ela está se esforçando agora. Isso aqui é um merecimento nosso, não é orgulho. Que eu, sendo sincero, eu acho que eu sou um cisquinho nesse conhecimento. Eu ainda sei pouca coisa disso daqui, que isso aqui é merecimento nosso. Nós sabermos que temos essas sedes da alma, porque, isso aí dá liberdade. Esse ciúme aqui que eu tinha, que era uma possessão, ele vai se diminuindo, porque eu sei que a pessoa tem uma vida, o espiritismo também traz isso, que a pessoa tem uma vida individual, uma liberdade, uma coisa assim que tira aquele peso de mim, né? Tem uma coisa que o emocional também, ele pode dizer assim para o namorado, que, você foi lá viajar, pode ser uma viagem de trabalho, mas assim, quando ele está, que ele não sabe lidar com essa inabilidade do ciúme, você nem me fala o que você fez nessa viagem. Não, eu não quero saber. Mas não é porque eu não quero saber, é que aquilo, se ele me contar, vai vir ciúme. É uma estratégia boa, né? Mas por que vem ciúme, né? Isso que tem que analisar. Então, a sede da alma ela vem com a proposta de sentir as pessoas, os ambientes, ajudar a desenvolver a empatia e a compaixão e esquecer de si mesmo e pode sofrer com a rejeição. Isso é muito forte, a rejeição para os emocionais. As rejeições, a pessoa não me olhou, a pessoa não me deu atenção, eu não tenho carinho, não sei o quê, meu Deus, não respondeu no WhatsApp naquela hora que eu mandei, eu vi que ele estava online e ele ficou offline. E eu vi que ele postou um negócio lá no Facebook. No Facebook foi às 10h20 e eu às 10 horas mandei uma mensagem para ele. Aí, o que aconteceu? Nossa, ele estava online, mas não me respondeu.
Aconteceu com alguém isso? Não sei, eu tô falando assim. Ai, desculpa. Então vamos lá. Aí quando a gente coloca isso aqui, o desenvolver compaixão, não quer dizer que eu vou ter 100% todos os dias, mas desenvolvimento disso daqui e esquecer de si mesmo, vamos usar a lógica. Se eu venho numa outra plataforma, numa outra inteligência, e eu fui uma pessoa muito má, eu rejeitei pessoas, eu não olhava para as pessoas, eu matava pessoas, eu cortava pessoas, eu pensava o mal das pessoas, eu queria me isolar de pessoas. O universo é tão grandioso que ele nos traz essa plataforma para a gente aprender aquilo que a gente negava numa vida passada. E quando eu estou nessa plataforma e me deparo nessas sensações passadas, aí vem os desequilíbrios. Às vezes eu preciso conversar com alguém, às vezes eu preciso fazer uma terapia, às vezes eu preciso entrar no centro espírita e fazer um tratamento para me descobrir o que está acontecendo comigo. E aonde que diz essa sede da alma no Livro dos Espíritos, né? Na questão 146? A alma tem um corpo e uma sede determinada e circunscrita? Aí Kardec responde: não, porém nos gênios, em todos os que pensam muito, ela reside particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração, naqueles que muito sentem e cujas ações têm por objetivo a humanidade. Aqui ele já diferenciou as duas inteligências que a gente falou, sobre a ativa e a racional e a emocional. E lá na 141, né? 46A, falou sobre os centros vitais, né? Então, a gente percebe que o espiritismo, que a espiritualidade, ela quando ela quer passar um conhecimento, ela tem muita dificuldade para passar uma informação, né? Por exemplo, com relação a perispírito e tudo isso que já foi falado, algumas coisas até na questão do livro do Chico Xavier, dos mecanismos da mediunidade. E quando eles começaram a colocar muitas informações de André Luiz, aquelas informações elas foram algumas deturpadas, outras elas não foram bem recebidas, achando que até o próprio Chico Xavier tinha usado o seu animismo ou algo que não faria verdade ou comprovado. E são informações novas do mundo espiritual, né? E esse conhecimento eles tiveram que cessar por um tempo, né, e colocar outros, tiveram que abortar naquele momento e escrever acho que 15 livros. E isso denota ainda a nossa inferioridade de compreensão de conhecimentos, né? Isso vai muito no nosso nível espiritual, nosso nível espiritual de compreensão. Então, quando a gente fala do perispírito ali, o Kardec e os livros, a codificação, não falam muito sobre o perispírito, a todas as nuances que tem o perispírito, porque para não entrar nesse embate que eu preciso compreender primeiro outras coisas, o meu comportamento, né? Preciso compreender a mim mesmo. Como que eu vou querer conhecer o comportamento das estrelas, do orbe, de outros planetas, se eu acabei nem na minha encarnação não conhecendo a mim mesmo? Acabei tratando mal minha família, acabei tratando mal todas as pessoas do meu trabalho, não fui uma pessoa que se percebeu naquilo que falava, mas queria descobrir algo que estava fora do meu alcance. A espiritualidade, ela fala que isso tem muita dificuldade de passar uma informação e ela ser rechaçada pelas pessoas, elas acabarem bloqueando isso pela falta de pesquisa, pela falta de compreensão psíquica. Então, por isso que os conhecimentos eles são fragmentados e em determinados momentos eles colocam isso para
eles colocam isso para a humanidade, né? Eles colocam isso na humanidade, mas só que fragmentados. Aí precisa pessoas que se esforcem para que esse conhecimento ele venha no momento que as pessoas estejam preparadas e que vocês estão preparados para receber esse conhecimento das inteligências naturais humanas. E agora a gente vai encerrar, né? Já deu, a gente vai encerrar, vai fazer uma oração, né? E vocês anotem, façam perguntas e na próxima aula a gente, se isso ficou muito complexo, na próxima aula a gente tenta falar mais simples. Eu tentei usar mais, mas semana que vem a gente volta aí. Não sei se vai ser eu, vai ser outra pessoa, mas é isso. A gente vai fazer uma oração agora, pessoal. Aqui 15 dias. 15 dias, nesse mesmo formato. A gente vem aqui e tal. É bom, pessoal, que vocês venham presencial, né? Que a gente se percebe, conversa, né? Troca ideia, porque online às vezes eu não fico meio distante assim, às vezes, né? Aqui é bom estar na casa, sentir energia aqui, né? A gente tem o curso do Espiritismo antes, né? Então é isso aí. Agradecemos toda a espiritualidade que está aqui presente, todos os nossos irmãos espirituais que estão escutando esse conhecimento que foi projetado em outros lugares, que esse momento muito importante das nossas vidas, momento de transição de pensamentos, transição de hábitos, que muitas vezes não temos as respostas de tudo aquilo que perguntamos, mas que aqui, neste lugar, possamos receber pequenas orientações que vão ser esclarecidas de acordo com o nosso esforço, nosso merecimento e nosso dispor a pesquisar, a entender. Agradecemos pelo apoio de todos, de toda a equipe, e que Deus e nosso Mestre Jesus sempre nos auxilie com boas energias, com boas intuições, e que possamos estar mais fortalecidos nesse conhecimento e no amor entre nós. Que assim seja.